Olá, tudo bem? Nós vamos começar mais uma aula do nosso clube e a aula de hoje ela começa a abordar com vocês o segundo pilar, que é o pilar da autopercepção. A aula de hoje a gente vai falar sobre o acúmulo emocional. E eu trouxe aqui uma foto que eu achei da época da faculdade, achei muito bacana trazer para vocês, inclusive achei extremamente pertinente para a gente falar sobre o tema acúmulo emocional. O acúmulo emocional ele pode ser exemplificado da seguinte forma: já aconteceu com você de saber exatamente o que você precisa fazer, mas na hora que você tem que executar, você acaba fazendo algo totalmente diferente daquilo que você tinha planejado? Quem aqui nunca passou pela situação de acorda cedo, faz o panorama no dia anterior, analisa antes do mercado abrir, o que eu vou fazer, quais são as regiões que eu vou operar, quais são as decisões que eu vou tomar aqui no dia e 9,5 está estopado porque clicou fora do operacional. Ou melhor, 9,5 fez a primeira operação, 9,10, 9,15 tinha a oportunidade de fazer uma outra, hesitou porque já tinha estopado, foi fazer uma terceira operação, clicou, saiu fora do gerenciamento, teve dia de fúria, 9,5 dia já tinha acabado. Pode ser que você nunca tenha passado por essa situação, mas você já pode ter enfrentado a seguinte situação: vê uma operação, não clica e hesitou. Vê uma segunda operação, hesita, não entra. Vê uma terceira operação, hesita e não entra. E aí, quando vem, começa uma quarta operação, clique em qualquer lugar porque já está cansado de hesitar. Que é aquela hora que você vira para você e fala o seguinte: quer saber? Não vou hesitar mais. O primeiro sinal que eu enxergar, eu vou entrar aqui nessa operação. Eu até coloquei aqui, né? Quem nunca planejou o dia todo, acordou cedo, fez o panorama e em 5 minutos precisou encerrar a plataforma porque desrespeitou o operacional e acabou perdendo naquele dia. Tudo isso que eu trouxe de exemplo para você é o acúmulo emocional. E o acúmulo emocional ele é responsável por esse carinha aqui, ó, por sequestrar a nossa amígdala. E essa amígdala aqui não é a amígdala da garganta. Essa amígdala é uma estrutura que fica lá dentro da nossa cabeça, que é responsável por transportar a informação. Então, o que você precisa entender? Ó? Por que você acumula a emoção? Por que isso acontece com você? Vamos lá, ó. Eu tenho aqui uma pessoa que ela está vendo uma cobra. Teoricamente, a gente interpreta que cobras são animais perigosos. Então, a gente já tem ali na nossa mente uma interpretação de que aquela cobra, né, aquele estímulo que a gente chama, ele é um estímulo visto como ameaça. Quando esse estímulo ele é visto como ameaça, o que acontece? A informação entra pelos seus olhos, passa pelo tálamo e no tálamo ela vai ter dois caminhos a serem seguidos. Ou ela corta caminho e vai para a amígdala, que é a nossa famosa amígdala do sequestro da amígdala. E por que ela vai cortar caminho aqui? Porque já existe um pré-conceito a uma ideia antecipada de que e construída de que a cobra é uma ameaça. Já que eu parto dessa ideia, a minha mente fala assim: poxa, eu já tenho algo determinado, que isso aqui é um problema. Se é um problema, eu preciso ficar parando para pensar todas as vezes se aquilo realmente é um problema ou não, se essa cobra é peçonhenta ou não, se ela vai me trazer dano ou não. A mente interpreta assim: não. Por que eu não vou precisar fazer isso? Porque já tenho uma ideia pronta. E quando já tem uma ideia pronta sobre aquilo, essa ideia serve como corta-caminho, que é onde acontece, ó, tá vendo? O homem vem, enxerga a cobra, ele tem uma ideia pré-pronta de que cobra é uma ameaça, então ela não precisa ser repensada. Ele não precisa pensar aquela informação, já está pronta ali. Quando essa informação ela entra no tálamo, ela vai
parte dela vai ser interpretada como a cobra, meu Deus, é uma ameaça, vem para a amígdala e a amígdala é responsável por corre, foge, tenta matar, dá um jeito aí de se virar com essa situação. Dá um jeito aí de você se defender. E uma outra parte, às vezes só um pedacinho, vai ser levado aqui para o córtex visual. O córtex visual vai interpretar essa informação e falar assim: poxa, mas é uma cobra de plástico. Eu não preciso de tudo isso. Você quer ver um exemplo prático e rápido disso aqui? Você está andando na rua. Aí você tá lá tranquila andando na rua, de repente passa uma folha voando, folha arrastando no chão, você leva aquele susto. Aí você leva aquele susto e fala assim: meu Deus, é só uma folha. Isso é o que acontece. Quando a informação ela é interpretada ali, que pode ser um bicho correndo, pode ser uma barata, seja lá o que for, primeiro você assusta e depois você pensa: poxa, é só uma folha. Mas a mente, em toda sua construção e toda a sua vida, ela está preparada para sempre ver algo como um problema. O equilibrar a informação, o realmente analisar se aquela informação ali é viável ou não para você, ela vai acontecer de forma secundária. E por que que é dessa maneira? Que antigamente, lá nas cavernas, o que a gente precisava fazer? Garantir a nossa sobrevivência. Então eu tinha tempo para ponderar se um animal ele ia ser um animal que me trouxesse ameaça ou não? De forma nenhuma. Eu precisava presumir que tudo era um problema, que tudo era uma ameaça. Então imagina isso por milhares de anos. A gente já não conversou aqui que nós aprendemos por repetição? Se a gente aprende por repetição e faz milhares de anos que eu repito que todas as vezes que eu entrar em contato com uma informação, essa informação vai ser vista como um problema, o que vai acontecer quando eu me deparar com uma informação? Vai ser vista como um problema. Então, olha aqui, ó, quando enfrentamos uma situação que é interpretada como uma ameaça, o tálamo envia informações sensoriais tanto para a amígdala quanto para o neocórtex. Neo vem de novo, córtex, essa parte aqui, ó, a parte de trás. Na verdade, a parte de trás ela é reconhecida, ela tem o nome de occipital, mas o neocórtex é no sentido dessa massa cinzenta que se apresenta aqui atrás, tá? Se a amígdala sentir o perigo, ela toma uma decisão muito rapidamente, em frações de segundos, para iniciar a resposta. Resposta é comportamento de luta ou de fuga, antes que o neocórtex. O que é o neocórtex? Aquele que vai fazer o seu sistema racional, aquele que é responsável pela sua capacidade de pensar. Tenha tempo de anulá-la. Tenha tempo de falar assim: pô, não precisa assustar, é só uma folha. Mas a gente não assusta primeiro? Ou, poxa, não precisa tirar o stop. Ou isso aqui não vai. A ideia que você tem, a interpretação que você tem sobre o stop, por exemplo, sobre aquela informação, será que ela é tão ameaçadora assim? Vamos começar a trazer esses conceitos para o mercado. Olha que importante. Tudo depende da maneira como você interpreta aquela informação, como você interpreta aquele estímulo. Começa a reparar sobre as crenças e as interpretações que você tem sobre o mercado. E isso a gente começa. O que é o day trade? O pessoal não fala que é cassino? O que é o day trade? O que é uma operação vir para trás? O que é o médio para trás? O que é entrar numa região? O que é entrar com a confirmação? Por que você protege as suas operações com meio ponto?
Porque você está interpretando que ali há uma ameaça. A hora que você viu, você já protegeu. Por quê? Porque a ideia primária que existe é ameaçadora. Você entendeu por onde que a gente vai à aula de hoje, nesse acúmulo emocional? Sobre a maneira como você interpreta as situações, a partir do momento que essas situações são vistas como situações de ameaça, você desenvolve um caminho de, ao invés dessa informação ser processada de maneira racional, ela automaticamente, vai para sua amígdala. E a amígdala, como eu disse que não é da garganta, uma estrutura cognitiva, vai fazer o quê? Fazer você reagir rapidamente. A hora que você viu, você já fez. E onde que a gente precisa começar a observar aqui, ó? Quais significados você atribui aos acontecimentos do mercado? Acontecimentos que eu falo, você entrar numa operação, operação ir a seu favor, operação vir contra, mercado demorar para ir a seu favor. Quantas vezes você já zerou um trade porque o mercado demorou para ir? Ai, mas eu já tô há 5 minutos, meia hora nessa operação. Eu vou zerar. Quais pensamentos abastecem o seu sistema emocional? Você já percebeu que pensamento, ele é a ideia que você tem de ameaça sobre algo que está acontecendo? Quais pensamentos você consegue identificar antes de você operar? E durante uma operação? E após uma operação? A aula de hoje, ela está diretamente relacionada com a aula 2 e com a aula 3. Com a aula 2 e com a aula 3. Ai, gente, desculpa, eu tossi aqui. Então, é importante que você assista essa aula para você conseguir entender o que é que eu tô... Onde que é que eu tô mexendo? O que é que eu tô tentando trazer para você? Já aconteceu de você bater a meta no período da manhã e entregar tudo à tarde? Essa é clássica. Por quê? Como ficaram os seus pensamentos depois que você bateu a meta de manhã? O sentimento só existe porque ele antecede uma ideia. Aula 2 e aula 3. Olha aqui. Todo pensamento gera uma emoção, que gera um comportamento, que por fim te traz um resultado. A gente não está falando de acúmulo emocional? Se eu estou falando de acúmulo emocional, a emoção ela só acontece por conta de uma ideia. Já perdi tanto, não posso perder mais. Isso vai te gerar medo e ansiedade. Qual que é o comportamento muitas vezes? Protege a operação com meio ponto. Resultado, você é violinado e a operação teria ido ao seu alvo. Será que hoje eu vou estopar de novo? Ai, já faz 2 dias que eu tô no loja, gente, não aguento mais. E se eu estopar hoje de novo, eu vou voltar pro zero? Ou eu já comecei a consumir margem do meu dinheiro. Antes o que eu estopava era o dinheiro que eu tinha feito do mercado. E agora? Medo e ansiedade de novo. Comportamento, hesita nas entradas. Resultado, fica frustrado e entra em operações fora do operacional. Por quê? O que vai mover aqui você entrar depois por conta da raiva é o acúmulo emocional que eu tô tentando passar aqui para você. E você vai entender melhor para frente, tá? Então, olha, você precisa ter isso aqui muito claro. Todo pensamento gera uma emoção. A aula é sobre acúmulo emocional e como isso atrapalha o seu comportamento. O que a gente precisa entender? Se eu estou acumulando emoções, existem situações que vão acontecendo que são responsáveis por eu acumular esse emocional. Eu trouxe aqui para vocês a estrutura, o encéfalo, para você conseguir entender da onde que é que a gente está tirando, que estruturas são essas. Então aqui, ó, a gente tem a nossa amígdala que estava aproximadamente aqui, tá? Lembra? Aqui, ó, nossa mente, a amígdala aqui embaixo,
ela fica aproximadamente aqui. O que que isso mostra pra gente? Só para facilitar, eu pintei aqui para você. Então a gente tem o sistema mais primitivo aqui embaixo, que é aquele que é responsável pelos seus instintos. A gente tem o sistema emocional sendo representado aqui por esse número 2. Então, o seu sistema emocional ele fica no meio do seu encéfalo. E a parte de cima aqui, ó, até que eu falei para você do lobo occipital, que é onde vem o processamento da informação, é que esse azul ele precisaria fazer isso aqui, ó. Só que eu não consegui, tá? Então imagina só uma faixa para fins didáticos. Aquilo que é mais ao topo da cabeça são as estruturas mais novas, por isso que chama neocórtex. Neo de novo, córtex disso aqui, dessa parte de cima. Para facilitar a representação, eu trouxe essas estruturas aqui dentro dessa pirâmide. Tudo bem? Então, nós temos a base da pirâmide sendo responsável pelo seu sistema autônomo, temos o meio da pirâmide sendo responsável pelo seu sistema emocional e temos o topo da pirâmide sendo responsável pelo seu sistema racional. Vamos lá, o que vai acontecer? Comecei a operar. Vem o pensamento. E se eu estopar hoje? Sistema racional, né? Pensamento, emoção, comportamento. Então, o que está sobrecarregando o seu sistema emocional é a maneira como você está pensando. Então, e se eu estopar hoje? E se eu entregar tudo? E se eu tiver um dia de fúria? E se eu hesitar de novo? Eu não posso hesitar. Ai, meu Deus, eu queria tanto que isso aqui desse certo, mas não tá dando. Será que o problema tá na minha técnica? E começa. E vem, e vem, e vem, e vem, e vem. Chega uma hora que o seu sistema emocional ele tá tão sobrecarregado que o que é que vai acontecer com você? Ele vai explodir. Não cabe mais nada aqui. Se a capacidade dele é para 100 litros e já tem 100 litros, mais um balde que você coloca lá dentro, não cabe 101. Esse 1 litro vai transbordar. Quando esse 1 litro transborda, o que acontece com todas as estruturas que estão para cima? Se o meu segundo andar da pirâmide quebrou, o meu sistema racional despenca. E é aí que eu fico cego. E é aí que eu paro de pensar. Só que a gente não falou que todo pensamento gera uma emoção, que gera um comportamento, que gera um resultado? Se eu parei de pensar, pensar gera emoção, tanto negativa quanto emoção positiva. Se eu destruir o meu sistema emocional, até a minha capacidade de pensar de uma forma a esvaziar, a esfriar o meu sistema emocional desapareceu. Quando isso aqui desaparece, eu fico somente com o meu sistema autônomo. E o sistema autônomo, ele é responsável pela sua sobrevivência. Só que olha o que vai acontecendo. Se o sistema autônomo é o único que sobrou e ele é responsável pela sua sobrevivência, e já existe uma ideia pré-concebida de que aquilo que você está fazendo é ameaçador, que aquilo que acabou de acontecer com você, como um stop, por exemplo, é ameaçador, o que seu sistema autônomo vai tentar fazer? Eliminar aquilo que é ameaçador de todas as formas possíveis. Se eu tô negativa no dia e aquilo para mim é uma ameaça, e meu sistema racional foi pro beleléu, meu sistema emocional foi pro beleléu, só me sobrou o sistema autônomo. O que ele vai fazer? Eu preciso encontrar uma maneira de acabar com essa ameaça. Troca a ameaça por stop. Quem aqui já teve overtrading? O que é o overtrading? É aquela tentativa incessante de conseguir pelo menos sair no zero no dia.
Chega uma hora que você não quer nem bater a meta mais, não é? Você só quer sair no zero. Por quê? O que te ameaça hoje não é não seguir o gerenciamento, não seguir o seu plano, não operar diante da sua estratégia. O que te ameaça hoje é ficar negativo. Percebe? Se o que te ameaça hoje é ficar negativo, se o que te ameaça hoje é perder dinheiro, se o que te ameaça hoje é levar um stop, como que está funcionando o seu acúmulo emocional? Como que a sua cabeça está funcionando? Ela está ajudando você a manter o seu sistema emocional equilibrado e tranquilo? Ou toda vez que você entra na frente da tela, você começa até a suar? Eu tive um paciente que mediu a pressão antes de operar. Deu 12/8 durante uma operação. Deu 16/10, 16/12, algo assim. Você acha que ele está enxergando o mercado de uma forma tranquila? Não, né? E você, como que você está enxergando o mercado? Quais são as ideias que você tem sobre o mercado? Aula 2 e 3, ressignifique. Traga para você a chance de entrar na frente da tela com uma sementinha de elaboração. E o acúmulo emocional vai funcionar assim, ó. Deixa eu achar o meu mouse aqui, que eu perdi o meu mouse. Está aqui, achei. Vamos lá. Primeira situação, vamos trocar aqui. Acúmulo 1, primeira operação. Faz a primeira operação e ela dá loss. O que vai acontecer? Dependendo da forma que esse loss aconteceu, você não vai parar por aqui. Então, todo pensamento gera uma emoção, que gera um comportamento, que gera um resultado. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Só que quando eu tenho um resultado, automaticamente eu vou refletir sobre esse resultado. E aqui começo, poxa, não devia ter hesitado. Ou nossa, tava tudo falando que eu tinha que entrar naquela operação. Por que eu não entrei? Ou, não é possível que eu vou estopar de novo. Não, não. Mercado que é culpado, eu fiz tudo certo. Isso vai te gerar mais emoção. E essa emoção vai ser transformada em comportamento e novamente você vai ter um novo resultado. Por exemplo, o comportamento entrou fora da operação, entrou fora do operacional. Você vai ter um resultado negativo. Então, a hora que você vai para a sua terceira operação do dia, o que está acontecendo com você? Você já tem o acúmulo 1 mais o acúmulo 2. Como que está seu sistema emocional aqui, ó? Então, vamos lá. Fiz uma primeira operação, deu negativo. O stop para mim é uma ameaça. Eu ainda estou apegado ao resultado e esqueço totalmente o como operei. Isso aqui vai vir aqui, ó. Abasteceu. Deixa eu pintar aqui. Abasteceu o seu sistema emocional, tá? Tá com um pouquinho mais de carga aqui. Aí você vai para a segunda operação. Não, eu tenho que tentar recuperar isso aqui, não posso ficar no stop. Aí o que geralmente acontece? Você até faz uma operação boa. Só que se você tá negativo 5 pontos aqui, você quer geralmente fazer o quê? Recuperar o loss e bater a meta. Aí você faz uma segunda operação que até te daria 6 pontos. Só que você aceitou esses 6 pontos ou você deixou voltar? Você deixou voltar. Por quê? Porque seu objetivo era esse aqui, ó, a sua intenção. Até porque? Por que sua intenção era recuperar o loss e bater a meta? Porque ficar negativo para você é ameaçador. Para onde que vai esse estar negativo? Mercado não é para mim, isso aqui não é possível, só ganha dinheiro quem vende curso. Isso aqui não funciona. Só dá para ganhar dinheiro
no sentido de ficar consistente quem opera com muitos contratos. Aí acontece o quê? A operação aqui daria 6 pontos de gain. Você saiu? Não, ela voltou e te estopou. Aí você começa a pensar sobre aqui. Aí você faz o quê? Putz, eu tinha a chance de terminar essa operação no zero, recuperar a perda que eu tinha tido e faço uma terceira operação agora. Só que o que acontece aqui? Deu seu stop do dia. E isso aqui veio para cá, ó. Nossa, deixei 6 pontos voltar, meu Deus do céu. Era para eu estar no zero, poder operar, ter a chance de bater a meta, isso não tá acontecendo mais, tá. Quando você vai para a terceira operação, a sua frustração, a sua tristeza tá tão grande, mas tá tão grande que o que você precisa de resultado para poder te tirar dessa frustração não são 5 pontos, não são menos 6, seu stop do dia. Você quer recuperar, bater a meta e ainda fazer payoff. Quem aqui cai para ganância? Por quê? Você está extremamente fragilizado. Imagina isso aqui é o tamanho de um machucado. Quando você está com um machucado enorme, você precisa de um band-aid pequeno? Não. Você precisa de um band-aid enorme. Então, para você poder iniciar um curativo naquele seu machucado, você vai precisar de algo que é maior ou igual ao seu machucado. Só que no mercado a gente tem uma questão que a gente vai ter uma próxima aula falando sobre risco-retorno inversamente proporcional à assertividade. Eu entro aqui num momento que eu estou precisando de quê? Risco-retorno. Só que risco-retorno não tem assertividade. Olha como que eu dou um tiro no pé. Aí eu faço o quê? Às vezes eu deixo a operação de 10 pontos voltar e me estopar. Aqui, gente, hora que isso acontece, olha o acúmulo de novo. Olha o acúmulo de novo. Você já está no seu limite. Mais um pouquinho, explode. Você vai parar de operar aqui? Agora não mais. Por quê? Explodiu. Bum. Você não quer nem saber do seu gerenciamento de risco. Você não quer nem saber, você só quer saber do quê? Curar a dor que você está sentindo. E depois de tudo isso aqui ter acumulado, a gente explica cegueira, a gente explica fúria, a gente explica overtrade, a gente explica o médio para trás e a gente explica as quebras de conta. A aula de hoje, ela é a base para a gente ter todas essas outras ramificações. O dia de fúria não acontece do nada. As suas hesitações não acontecem do nada. Você ficar cego não acontece do nada. Tudo existe um padrão, tudo existe um sistema. Há uma sequência de acontecimentos. E qual que é a sua responsabilidade? Identificar essa sequência de acontecimentos. Como que você vai fazer? Exercício. Esse exercício estará disponível para você aqui para você baixar, tá? Exercício mapeamento das emoções. Deixa eu trocar aqui. Identificar as mudanças que vão ocorrendo durante nosso processo de tomada de decisão, durante o acúmulo emocional, até o momento em que cometemos um erro no mercado. Dia de fúria, overtrading, quebra de conta, fiquei cego, por aí vai. É uma excelente alternativa para conseguirmos fazer a intervenção no momento correto. Dessa maneira, preencha o exercício abaixo. O que você vai fazer? Você vai colar seu erro. Hesitei ou entrei por raiva, tive dia de fúria, quebrei minha conta. Tá. O que aconteceu antes? Mudança na sua percepção do mercado. Oportunidade ou trade que você está. O que é isso? É aquela hora que você já está aqui, ó,
Eu não falei que você precisava de um risco-retorno enorme? Não, agora o mercado vai me dar, ele vai lá reverter, vai buscar a VWAP, vai buscar o ajuste, são 20 pontos, é isso que eu vou fazer. Não, não tem como, o mercado já caiu muito, vai reverter aqui agora. Não, ele rompeu o caixote, agora ele está em tendência, eu vou aproveitar. Esse é o 6. 5, dentro do nosso exemplo, tá aqui, acúmulo 2. Mudança na tomada de decisão. Eu não vou mais pegar meus 5 pontos. Eu quero é recuperar o loss que eu tava e bater minha meta. O que aconteceu aqui? Mudou o seu processo de tomada de decisão. Esse 5, ele é geralmente uma modificação que você faz na sua estratégia. Por isso, ter a sua estratégia muito bem definida, passo a passo, te ajuda a identificar isso aqui. Tá, mas por que você está fazendo isso? O que aconteceu antes? Qual que é o comportamento aqui? Levei um stop. Tá, mas você levou um stop como? Você operou dentro da sua estratégia? Você seguiu o seu operacional? Ah, não, eu entrei adiantada, entrei fora do operacional. Por quê? Porque antes eu estava ansioso. Por que você estava ansioso? Ah, porque eu estava achando que o mercado não ia chegar na minha região. Por que você achou que não ia chegar na sua região? Por exemplo, porque ontem eu fiquei esperando chegar na minha região e o trade caiu os 30 pontos e eu não consegui entrar. O gatilho, ele não necessariamente vai estar no dia. O gatilho do seu erro não necessariamente está no intraday. Esse é um exercício que você vai demorar pelo menos aí um mês para preencher e encontrar o seu gatilho de forma correta. Porque todos os dias que você identificar um pensamento diferente, uma emoção diferente, um comportamento e principalmente uma mudança aqui na sua tomada de decisão, vai ser a hora que você vai conseguir intervir. Então, o que você tem que fazer? Por que o pilar é autopercepção? Porque você precisa perceber que você está se encaminhando para um dia de fúria, para uma cegueira, para um overtrading. E aqui a gente vai relacionar com o gerenciamento de risco. O gerenciamento de risco não é algo que você tem que seguir só porque você tem que seguir. Ele é responsável por não acumular o seu emocional. Ou, às vezes, a hora que chega aqui, ó, ele fala assim: Meu Deus do céu, não coloca mais nenhuma gota aí, não, senão você vai explodir. É essa consciência que você tem que ter sobre o gerenciamento de risco. Sua amígdala vai fazer o sequestro. E o gerenciamento de risco vai impedir com que isso aconteça. Só que às vezes você não vai estar consciente para poder perceber que na hora ali você está com a emoção muito acumulada. Por isso que a regra é importante. E é onde eu falo, troca disciplina por consciência. Porque a hora que você entende o que acontece com você, a hora que você entende como a sua mente funciona, você consegue ter consciência sobre a função de tudo que está ali na sua tela, todas as regras que você tem. Não estão ali de graça, não estão ali por estar. Tem sempre um objetivo. Aqui, ó, vou trazer um exemplo para você que é o seguinte: eu gosto de um conceito que eu chamo de velocímetro emocional. Então, imagina aqui, ó, eu tenho um gráfico que esse lado é o lado emocional, o eixo X, e o eixo Y é relacionado à performance. Só que a gente vai ter uma aula exclusiva para eu abordar isso com você, mas eu preciso que você entenda e já tenha essa informação. O que vai acontecer? Existe um gráfico que representa a nossa quantidade de emoção e performance dessa maneira. Então, existe um ideal de quantidade de emoção que te coloca em alta performance. Quando você aumenta essa emoção, aqui, por exemplo, você cai em performance. Mas também, se você tem pouca emoção, você também tem pouca performance. Exemplo, tenho muito medo. Eu hesito, eu congelo, não tenho performance. Tenho pouco medo,
Eu sou displicente, entro em qualquer lugar, tenho pouca performance também. Tenho um medo equilibrado, ele me traz prudência. Então eu chamei isso aqui de velocímetro emocional. Por que eu chamei de velocímetro? Porque ele vai alternar. Tem hora que você vai estar aqui, aí tem hora que você vai estar aqui, aí tem hora que você vai estar aqui, aí tem hora que você vai estar aqui. O mais difícil é a gente se manter constante aqui. Como que você se mantém constante aqui? Comece a analisar quais emoções, quais pensamentos e quais comportamentos exemplificam, né? Deixam para você claro que você está em alta performance. Esse exercício tem como função mostrar para você o seguinte, ó, você caiu para cá. Geralmente, o 5 é quando você está aqui, ó. Mudou seu processo de tomada de decisão. Se você não voltar para cá, qual é meu operacional? Vou levantar, vou tomar uma água, vou fazer uma respiração, vou retornar para o meu ideal, você acumula. Quando você acumula, mudança na sua percepção de mercado, oportunidade, o trade que você tá. Você vem para cá. E erro no trade é a hora que você já está extremamente emocional e zero performance. Então lembrem do velocímetro. Começa a analisar o que é que aumenta a sua quantidade de emoção e o que é que diminui sua quantidade de emoção. Lembrando, o problema não são as emoções. O problema é o que você faz com aquilo que você sente. Então, a aula de hoje, ela é a base de todo o nosso trabalho dentro do pilar de autopercepção. Para você trabalhar o seu conhecimento e conseguir identificar o que é que acumula suas emoções e piora a sua performance e o que é também que desacumula seu emocional a ponto de às vezes te colocar num ideal de performance ou também abaixar a sua performance. Saiba identificar isso, imprima esse exercício, coloque do seu lado, fez uma operação, anota quais pensamentos eu tive, como eu percebi o que aconteceu, tudo que está lá na aula 2 e aula 3 já da nossa plataforma. Tá? Faça isso que as próximas aulas vão vir com as ferramentas para você conseguir trabalhar cada vez melhor essa sua performance. Lembrando também que você, já identificando o que é que acumula, já consegue fazer hipóteses de regras e de atuações que você pode ter para cada vez mais melhorar a sua performance e trabalhar a sua consciência. Mercado é 80% emoção e 20% técnica. Então você tem que ter uma estratégia muito afiada para aquilo que é 80%. Tá bom? Espero que você aproveite a aula. Qualquer dúvida, estou à disposição no Instagram, no WhatsApp e aqui também na plataforma. Um grande abraço para você e até a próxima aula.